Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Vamos começar hoje mais uma live aqui especial. Vamos falar um pouco mais sobre nossa raiz, sobre uma raiz que se chama raiz Nagô. Sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser um dia especial. É a última do ano, mas é para a gente começar um novo tempo, uma nova fase e efetivamente mostrar para vocês novas raízes que a gente tem e celebrar, né, mais ainda. Chamar aqui o nosso convidado para estar conosco. A gente poder juntos conversar. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra salvar filhos de Umbanda. Vamos lá, vamos. Tua bênção, meu pai. Deus te abençoe, sua bênção. Tudo bem, Darlan? Deus abençoe nesse dia lindo. Tá aqui que minha cara tá assustando o povo. Vem na frente, Vencedor de demanda. que o Ogum nos ajude, que o Oxóssi nos dê fartura. E o bom é que o povo aqui, tudo entra junto. Melhor ainda esse momento, meu pai. Muito bom, muito bom. Pois vamos conversar, vamos trazer um pouco dessa raiz, que é a raiz Nagô, né, do nosso culto ao Molocô. Importante salientar desde já, né, que as raízes no Molocô, elas são essenciais para evidenciar realmente a relação que nós temos. Então, é fundamental dizer que cada conexão, porque eu vejo dessa forma, sabe? O povo hoje em dia tem suas críticas, seus mistérios. A gente vai deixar o povo aqui perguntar, porque é o momento também de ouvir, né? E o momento de nós nos construirmos. Mas efetivamente é essencial essa multiplicidade que surge, porque de alguma forma a gente vai estar elevando o nome de um culto, né, que historicamente foi construído com muita luta, com muito trabalho, com muito suor de homens e mulheres. Nós somos, né, resultado disso hoje, se nós estamos aqui nesse espaço usando as mídias sociais, é porque basicamente alguém reclamou que o som não está ruim. Deixa eu ver aqui alguém. Ah, ótimo, alguém falou que estava sem som, mas tudo bem. São lutas que efetivamente vão sendo conquistadas e de algum jeito ou de alguma forma traz o equilíbrio. E eu fico muito feliz de poder ter o senhor aqui nesse espaço, né? Tata Gilberto trouxe assim, a sua presença para nós também na fala dele de antemão. Eu já quero aqui agradecer aos filhos, aos netos, né? Gente do Brasil inteiro, gente não é só do Rio, é gente de Minas, gente de Roraima, salvo me engano, também falaram comigo. Então, é uma família espiritual que às vezes a gente diz, parece que não tem, mas o nosso país ele é muito grande e a multiplicidade de termos, né? Basicamente, já tem pergunta aí no chat. Mas inicialmente eu quero que o senhor se apresente, fale para nós, né, quem é o senhor, qual a sua raiz, e coloque um pouco para a gente uma introdução da sua fala, meu pai. Fique à vontade. Maravilha, Darlan. Obrigado aí pela introdução. E a fala ela é assertiva, independente de raiz. O Molocô é um só e a gente tem que se unir cada vez mais. No momento de intolerância que a gente vive, quanto mais unidos a gente for, melhor é para toda a comunidade. Calé, Ogumbo Kumfuoye, Mojai da Bobo, Mojubaô, que Ogum lhes abençoe, que Iemanjá lhes proteja, meus respeitos, bons presságios para todos vocês. Me chamo Babá Fabiano, então Ejao Locum, eu sou filho de Mãe Leia de Inhansã, e eu sou Babá Olorixá da Ocoba Albemeji, que fica aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Como você bem colocou, eu acho que é legal eu falar um pouco sobre, eu achei muito legal e providencial, inclusive,
o seu convite para poder falar do Molocô de raiz Nagô, porque entre as três raízes, talvez essa seja a raiz menos popular, ou talvez a mais nova entre elas três. Então, a gente sabe que, historicamente, a primeira raiz que surge com Maria Bataillor, lá por volta de 1867, mais ou menos. E aí tem uma questão histórica de que alguns dizem que ela vinha de uma linhagem Nagô, outros, como eu acredito, inclusive, de que ela representava muito bem a linhagem da raiz Macumba, e outros ainda falam que ela era da raiz Banto. Mas, independente disso, o Molocô prioritariamente nasce com Maria Bataillor. Algumas décadas depois, popularizado pelo Tata Tancredo, e não só ele, outros pais de santos, menos conhecidos, mães de santos, professavam também o Molocô, e aí eu vou fazer aqui alusão à minha agora Iabá, mãe Léia de Inhansã, que foi uma das precursoras, não só ela, tá? Mas uma das precursoras do Molocô de raiz Nagô, em especial aqui no Rio de Janeiro. Eu acho bacana a gente falar sobre o Molocô, e principalmente se tratando de raiz e se tratando de rama, que a gente precisa, eu não diria derrubar alguns mitos, mas é importante a gente deixar claro de que, com base em estudos e descobertas, a gente vem a saber que o Molocô, ele, apesar de ter surgido aqui no estado do Rio de Janeiro, ele se popularizou inclusive no Nordeste, tá? E em São Paulo também. E aí eu vou citar aqui o nome de dois outros sacerdotes que professam também o Molocô de raiz Nagô, que é o Babá Rubens Bacan, na Baixada Santista, e a Yaaline, em Feira de Santana, na Bahia. Então é bacana a gente citar outros sacerdotes para não parecer de que existe só a rama familiar do Babá Fabiano, e não é uma verdade. Existem outras ramas familiares que professam o Molocô de raiz Nagô. Então vamos falar o que é o Molocô de raiz Nagô. Eu não posso falar do Molocô de raiz Nagô sem antes dar um passo atrás na história da religião para a gente poder situar a origem do Molocô de raiz Nagô. E é legal falar do Molocô porque pela própria etimologia da palavra a gente percebe de que a formação do nome da religião ele essencialmente é Nagô e Yorubá. Quando eu falo aqui do Nagô, eu estou evocando essencialmente todo aquele conglomerado da Yorubalândia, tá? E aí a gente está falando ali enfim, Benin, Nigéria, toda aquela região. Eu acho que seria retórico eu explicar novamente o significado da palavra Molocô, que é a composição aí de duas outras. Você mesmo, Darlan, explicou em alguns vídeos seus o significado, que é a junção aí de duas palavras. Omó, que significa filho, Locô, que tem relação aí com Orixá e Loco. Mas eu vou contar a história do surgimento do Molocô, e aí eu estou falando no continente antes da chegada aqui na diáspora, porque na realidade em África nunca existiu a religião Molocô. O Molocô ele é nascido aqui no Rio de Janeiro, como eu já falei no início da minha fala. Sim. O que a gente trouxe da África foram influências religiosas, filosóficas e teológicas de uma série de povos. E aí, quando a gente fala de Molocô, eu tenho um vídeo de 13 anos atrás, que foi quando eu comecei a defender a bandeira. É um vídeo no YouTube, eu ainda tinha cabelo, era novinho. Então, 13 anos atrás, Eu estou caminhando para isso, eu entendo. Então, há 13 anos atrás, eu comecei a contar a história do Molocô, e eu gosto de falar do Molocô a partir de uma tribo chamada Locô, que ficava situada ali em Lokoja, no país ali africano, na Nigéria, mais propriamente dito. Quando a gente fala de Molocô, o registro mais antigo que eu consegui, dentro das pesquisas, já estudo Molocô há muito tempo. E eu cheguei a um grupo étnico muito grande no passado, que tinha lá no continente africano, chamado de Balanta. Os Balantas eram um grupo étnico muito grande, mas era grande demais. E esse grupo ele era muito forte ali na região de Serra Leoa, tá? E dentro desse grupo étnico Balanta,
tinha um outro grupo menor que era chamado de manês ou mandês, e por fim chegou-se na tribo dos locos. Esse grupo étnico, apesar dele surgir lá para o norte do continente africano, ele percorre o Benin, passa ali pela Nigéria, chega inclusive em Angola. E aí a gente percebe essa conexão entre negros e inclusive justifica um pouco da miscigenação que aconteceu aqui no país. Os balantas, eles tinham uma característica migratória, era uma etnia essencialmente agrícola. Eles tinham uma conexão muito grande com a agricultura propriamente dito. E uma das justificativas, a gente pode explicar o nome Omolocô, ou Omolocô, como a gente fala. A palavra Locô, apesar de ter uma ligação direta com o orixá Iroko, que é para os daometanos, Locô seria aí um paralelo de divindades. Locô também pode significar Lo-Oko. Lo significa só e Oko pode significar fazenda e tem essa relação com a agricultura. E o Omolocô, no passado, os antepassados, na realidade, cultuavam as divindades não em terreiros como a gente tem hoje, com paredes e telhados, nada disso. O ritual essencialmente acontecia abaixo de árvores, era no templo, inclusive escondido, tá? Não era nada tão popular, não. E aí, o nome Omolocô, ele também pode significar filhos da fazenda, ou aqueles que têm essa relação mais ligada à agricultura e a coisa mais simples. Não é à toa que, no geral, o Omolocô, ele tem nas vestimentas dos orixás, nos apetrechos, uma simplicidade maior do que você enxerga no candomblé. Aí eu não estou querendo fazer comparação, mas é só para poder justificar o porquê que o Omolocô também carrega essa questão de simplicidade. Então, quando a gente conta a história do Omolocô vinda de Lunda Kyoko, como é o mais conhecido por conta da raiz, principalmente por conta da raiz Bantu ou Banto, e então conta-se muita história do Omolocô sendo originário ali da região de Lunda Kyoko, que é uma grande rama familiar, é um grande grupo que também professa-se o Omolocô aqui no país, mas não essencialmente só vindo de Lunda Kyoko. Como eu contei aqui um pouquinho, a gente tem aí a origem também, influências estéticas, inclusive, vinda dessa pequena tribo chamada de Locô. Chegando no Brasil, a formação do Omolocô de raiz de Nagô, como eu expliquei para vocês, quando eu paro para poder comparar as três, o Omolocô de raiz de Nagô, eu diria que ele é mais contemporâneo, mas nem tão contemporâneo assim. Em algumas conversas com o Babá Rubens Bacana, ele acabou descobrindo que o Omolocô, da rama familiar dele, tem relação ali tem uma passagem ali com o sítio do Pai Adão. Tá? E lá no sítio do Pai Adão tem todo um culto voltado ao Nagô. Então, me parece que a família do Babá Rubens Bacana está na sexta geração. Tá? E tem uma mãe de santo chamada Tia Inês, que tinha correlação direta com o sítio do Pai Adão. Então, a gente percebe que o Omolocô, ele surge, eu vou chamar de um fenômeno religioso, que surge no Brasil predominantemente no Sudeste, em especial no Rio de Janeiro, mas ao exemplo da rama familiar, do Babá Rubens, que vem do Nordeste, e da Yaaline também, de Feira de Santana, a Yaaline, que é filha de Angelita de Ogum, e são de ramas familiares completamente diferentes da rama Eu familiar. acho que ela está na live, que a rádio estou presente. Eu vi que ela entrou. Então, só aqui a gente está falando de 3 ramas familiares diferentes que professam o Omolocô de raiz de Nagô. E por menos popular que ele seja, para você ter uma ideia, Darlan, hoje, só da minha rama familiar, eu tenho filhos de santo no Acre, filhos de santo em Rondônia, tenho filho de santo em Minas Gerais, filho de santo em Goiás, eu tenho filho de santo que é o Axogum em Santa Catarina. Então, o Omolocô de raiz de Nagô, ele também está espalhado pelo Brasil todo, tá?
Então, o clã de Mãe Leia, além da minha família, tem uma série de outras famílias que começam a crescer no Brasil todo, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho uma filha de santo em São Gonçalo, eu tenho outro filho de santo em Guapimirim. Todos eles com suas casas abertas, já me deram netos, já descobri, inclusive, que eu sou é, bisavô. Pra você ter uma ideia como é que está ainda uma proporção grande. Mas falando Essa live torna-se histórica, porque de alguma forma, né, vai ficar marcada na história, porque com as mídias sociais, isso aqui, no futuro, daqui 10, 15 anos, nossos herdeiros vão ter a oportunidade de ver esse bate-papo. E já deixo meu abraço para quem no futuro tiver da nossa herança. Muito bom, Darlan, você tem razão. Rede social, eu acho que os tempos modernos, na realidade, eles foram muito favoráveis para a nossa religião. O Homolocô, ele sofre de uma crise de identidade muito forte, e em vários outros vídeos que eu já falei, tentei explicar muito, porque as pessoas têm dificuldade de explicar o que é o Homolocô. O Homolocô é umbanda, é candomblé, é mistura de tudo. O que é o Homolocô? Então, isso é fruto dessa crise de identidade. E, felizmente, a globalização, o acesso à informação, colaborou muito para a religião, porque hoje a gente consegue justificar e explicar com muito mais clareza o que é o Homolocô. Isso é muito bacana, porque a gente consegue deixar claro para a comunidade religiosa que a nossa religião ela não é uma mistureba. E, inclusive, ela é muito organizada. Tanto é de que a gente tem aí exemplo de 3 raízes que são co-irmãs e se estrutura bem parecido ali nesse quesito com o candomblé. Ali a gente tem o candomblé de Angola, o candomblé de Queto, o candomblé de Reis. Os 3 principais axés, os 3 principais segmentos. Acontece a mesma coisa com o Molocô. O Molocô de raiz macumba, o Molocô de raiz bantu e o Molocô de raiz nagô. O que é o Molocô de raiz nagô? O Molocô de raiz nagô é uma das raízes do Molocô, entretanto, que cultua essencialmente a orixás. Eu sei que alguns pais de santo, alguns sacerdotes e sacerdotisas, inclusive o Tata Gilberto, ele defende que as energias dos orixás e dos inquice, no entendimento dele, são uma única coisa. Eu tenho uma opinião diferente, até porque a concepção original e essencial dessas divindades muda muito. E, inclusive, eu arriscaria dizer que em algumas tribos de Angola, em outras da Nigéria, eles não têm nem noção, nem conhecem a existência dessas divindades em seus distintos países. Quando eu falo de orixá, eu estou falando inclusive de divindades que tiveram vida terrena, tiveram ori e foram divinizadas orixás, que na realidade a gente tinha até que chamar de Eborá. Mas isso aí é papo aí para uma outra live. E já de estudos. Exato. Já quando a gente chega para falar dos Inquice, ou Miquice no plural, são divindades que não tiveram vida terrena, não tiveram ori. Então só aí já dá uma diferença grande na origem dessas divindades. Então, voltando a falar do Homolocô de raiz nagô, a nossa raiz cultua essencialmente aos orixás. É também do composto iniciático, porque o Homolocô ele é uma religião iniciática. A pessoa que adentra a religião, ela passa por uma série de rituais de iniciação, ela faz aí cumprimento de tempo até pegar e chegar à sua maioridade, digamos, espiritual. E é diferente do que se tem no culto de Homolocô de raiz bantu ou banto, que cultua os inquice, nós, da rama nagô, não prestamos culto aos inquice. Nós prestamos cultos exclusivamente, como eu expliquei, aos orixás. E além disso, eu acho que é comum para qualquer raiz do Homolocô, nós também temos aí culto aos falangeiros. E uma parada interessante a se citar... E parece muito a vinculação à raiz macumba, né? Pois é, no geral as pessoas quando falam de o culto de falangeiro dentro do Homolocô, de fato eles a primeira raiz que eles vão se remeter é a raiz macumba, mas isso também é um mito, na realidade, que tem que ser derrubado, porque independente das raízes, em toda a casa de Homolocô, até onde eu sei, tem culto a falangeiro. Em algumas casas isso é mais latente do que em outras. Na minha casa, por exemplo, no meu terreiro, na minha Ocô, a quantidade de eventos para louvar aos falangeiros é menor do que a quantidade de festividades para os orixás.
Mas eu conheço casos que é o oposto. Apesar de serem de raiz nagô, eles têm muito mais culto a falangeiro do que culto a orixá. Então, quando a gente fala do Molocô de raiz nagô, essencialmente, essa é a grande diferença das demais raízes. Enquanto a raiz macumba tem uma miscigenação muito forte, com predominância aos deuses ou divindades ameríndias, e é óbvio, a gente tem aí muita pegada, ou então participação de preto velhos, mas os caboclos, os boiadeiros têm uma participação muito forte na raiz macumba, e canta-se muito popularmente no português. Já na raiz bantu, a gente vê sim algumas casas cantando também em português, mas faz uma ênfase boa também ao Kikongo e ao próprio banto dentro da ritualística, e no nosso caso, na raiz nagô, em algumas casas eu já vi sacerdotes cantando em português, mas no geral os cânticos, os louvores, as rezas, tudo em Yorubá, que é aí desse conglomerado que a gente chama de nagô. Muito bem. Foi uma aula que eu fiquei sem deixar interromper, porque realmente a gente vê que basicamente. Mas eu vou fazer um para trás-mente, né? Uhum. Mãe Lé é filha de quem? Para a gente poder entender, porque assim, nasce dela, né? Ela traz essa. E ela vem de qual raiz? Então, uma característica do Molocô é de que essa é uma religião altamente familiar. Então, é Sim. muito comum você ver terreiros de Molocô em que existem dois sacerdotes, o pai e a mãe de santo, que conduzem a família, o pai de Sim. santo, que é filho carnal de sua respectiva mãe, que era mãe de santo também, que A nesse minha caso realidade aqui, é no caso em exatamente isso. Fortaleza. E foi isso que aconteceu com Mãe Leia. Mãe Leia é filha de Mãe Eva de Nanã. E Mãe Eva, apesar da inexatidão documental, disse que ela surge ali no período pós-escravatura, tá? No finalzinho do século XIX. Então, quem que incutiu ou molocou bem no estado bruto foi Mãe Eva. Mãe Eva que repassou esse conhecimento familiar. Tanto a mãe dela quanto o pai dela é que incutiram o Molocô de raiz Nagô dentro daquilo que ela entendeu como religião. O que Mãe Leia fez foi pegar esse conhecimento bruto, esse conhecimento que foi desenvolvido dentro da família dela, e aí ela começou a codificar, ela começou a estruturar a casa dela, que inclusive tem uma curiosidade de Mãe Leia, é de que Mãe Leia, apesar de ser do Omolocô, Mãe Leia também era umbandista. Então, Mãe Leia também era iniciada na Umbanda, diferente de mim. Apesar de eu ser filho de santo direto dela, eu não me iniciei na Umbanda. Eu não me considero umbandista. Apesar de eu cultuar a falangeiros, eu não me vejo como umbandista porque eu não pratico as ritualísticas de Umbanda dentro do meu terreiro. Assim como eu tenho filhos de santo também que são iniciados em Umbanda. Então, eles tocam o Molocô e Umbanda. Eu tenho filhos de santos que têm isso. Então, voltando à fala da história de Mãe Leia. Mãe Leia é filha de Mãe Eva. Mãe Eva que foi aquela que repassou para Mãe Leia todos os alicerces do que é o Molocô de raiz Nagô. E ela, dali por diante, com o conhecimento adquirido com a sua mãe carnal, que foi aquela que a iniciou, ela deu continuidade ao desenvolvimento e à estruturação do axé na nossa rama Muito familiar. bem. Muito bem, então a gente já entende sim que existe uma história profunda. É uma árvore, né? Porque hoje tem Sim, frutos e que tem raízes. Então, assim, a gente não tá no universo paralelo, tá no universo só. Eu fico muito feliz de poder a gente trazer isso à tona, porque de alguma forma você que está assistindo agora está vendo que esse universo, no culto do orixá, ele é muito para além de, né? Há de se entender que o orixá ele se manifesta e ele traz essa manifestação à própria vivência do sujeito que está ali, com fundamento. Não é um negócio criacionista, não é um negócio do papum, não, mas é uma coisa que efetivamente nasce. E isso é muito significativo porque a gente precisa compreender hoje os movimentos de fortalecimento desse culto, e aí, de alguma forma, a gente trazer elementos desse culto. E aí eu queria fazer uma pergunta, né, quando a gente fala efetivamente da prática do culto, que, por exemplo,
No candomblé de Quetos, no Angola, vão ter o xirê, que são as rodas dos orixás, né? Ou então a corte do orixá, queiram como assim tratar. No Banto vai ter também a manifestação em algumas casas dos xirês, mas não em forma de círculo, mas o Uhum. orixá faz a sua corte. No Nagô também é formado em corte, existe o xirê, como vou usar aqui uma pergunta bem leiga, fingir de leigo. Como é a gira, efetivamente? Como é que se dá um culto? Muito bem, bem colocado mesmo. É característico do Moloco de Raiz Nagô ter aí a formação, sim, da famosa gira, né, que a gente chama de xirê. Na realidade, a palavra xirê significa brincar e é um momento, de fato, de descontração, porque o xirê, a festa pública, nada mais é do que um ato comemorativo para, enfim, comungar uma série de rituais e obrigações que foram feitas dias anteriores. Então, como é que se dá a estrutura? E aí eu vou responder, tá, Darlan? Eu não posso dizer para você porque não existe uma unicidade entre Uhum. as ramas familiares, tá? Sim, Apesar de tranquilo. ser uma raiz, ou seja, eu estou falando da raiz de Nagô. Só que essa raiz, ela tem uma série de ramas diferentes. E eu gosto de falar, Sim, inclusive, da rama, porque esse é um conceito característico do Homolocô. Diferente, antes, eu vou voltar para poder explicar aí a questão tranquilo. do. Mas eu acho que me Tranquilo, deu um gancho tranquilo. aqui interessante que eu acho que é legal eu explicar, que isso é muito bacana, porque, no geral, dentro do candomblé, quando a gente fala da estrutura hierárquica dentro do candomblé, entre as casas do candomblé, geralmente são três casas matrizes que estão basicamente na Bahia. Certo? Dali a gente tem as três grandes famílias e elas se disseminam pelo país inteiro, que sempre vão ter essas casas como referência. No Sim, caso sim. no caso do Molocô, isso não acontece. Nós não temos uma casa matriz, duas ou três casas matrizes. Isso não existe. O Molocô, a ramificação do Molocô, ela é muito densa. Então, são várias ramas familiares. Então, são várias referências. Não existe uma única origem. São várias as origens. E hoje eu falo isso com propriedade, principalmente por ter conhecido o Babacan, a Yaline, tem a Vilma, tem uma série de pais de santos e mães de santos. Então a gente chega à conclusão. Eis aí uma grande diferença entre o Homolocô e o Candomblé. Enquanto o Candomblé tem as suas casas matrizes, nós, no Homolocô, nós temos uma pluralidade, porque as nossas ramificações são muitas, são dezenas, eu diria que talvez centenas. Então, a gente não pode apontar a casa A, B ou C como se sendo a casa matriz. Apesar de eu levar o nome de Mãe Leia adiante, Mãe Leia não representa a matriarca única do Homolocô de Raiz de Nagô. Ela é a matriarca da minha rama familiar. Baba Sim. Rubens tem o patriarca, a matriarca da família dele, aí a Aline idem, e assim sucessivamente. Então, isso é algo que deve também ficar esclarecido. Voltando à estrutura de culto, nós fazemos a abertura do xirê, porque a gente precisa fazer a evocação das divindades, dos orixás, para elas se manifestarem no Aie, aqui na Terra. Então, no momento de abertura, tem toda uma ritualística de evocação das divindades, de preparação do solo. Nós temos, na minha rama familiar, um ritual chamado de Mimote Ilê, que é a gente prepara a terra, literalmente, o solo, para com que os orixás pisem, se manifestem e dancem conosco. É também característico da minha rama familiar antes da gente começar a louvar e a cantar aos orixás, para saudá-los, nós saudamos inicialmente aos quatro elementos primordiais: a água, a terra, o fogo e o ar, e tudo em Iorubá. Feito todo esse processo inicial, aí a gente começa com o xirei. Aí a gente canta de Exu a Oxalá. Muito bem. Não, então, basicamente, vamos dizer assim, a expressão é a mesma, o objeto é o mesmo,
só muda as suas formas, como é a Umbanda, gente, também assim, para salientar. Que a Umbanda que toca aqui no Nordeste, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, é a mesma Umbanda que toca lá no Rio Grande do Sul. Só muda o seu pé de dança, os aspectos culturais, históricos, as formas com que essa manifestação traz, com elementos até peculiares da própria cultura. Porque a gente não pode também impor aqui como se fosse, eu vou usar assim, uma dogmacia como a igreja católica, que o que celebra em Roma é o que se celebra aqui em Fortaleza, é o que se celebra nos Estados Unidos. Essa ritologia, essa dogmacia, ela acaba de alguma forma tirando elementos que são peculiares a um culto, né? É muito diferente de eu chegar dentro de um culto de Jurema, que pouco sei, mas o que sei é dar elementos para eles que é da minha raiz, né? Influenciar de alguma forma os cultos e também os aspectos históricos. Então, é muito importante a gente entender também dessa forma, porque a gente entende que a gente mora num país multicultural, pluripopulacional, de etnias de todas as formas, e isso de alguma forma nos justifica essa distinção. Ela vai para além disso. Essa questão da referência, casa A na Bahia, casa B da Bahia, casa C da Bahia, é até bonito, eu até acho, mas mesmo assim, se você for na casa A, F, G ou Z, vinculada à casa A, tem o seu dedinho, tem a sua forma, tem a sua expressão, tem a sua peculiaridade de como cultuar, como o elemento se manifesta dentro do culto. Então, a gente, no grosso, vamos falar assim, perdoem a expressão, por favor, né? É igual em todos os cultos. Acho que a gente chega a um consenso teórico de uma igualdade, né? Aí quando a gente vai para dentro de um roncó, não é dentro do roncó, meu filho, é fundamento. Fundamento aqui não se discute. É uma coisa que eu já disse para todo mundo, certo? Esse canal não tem intenção nenhuma de invadir roncó de ninguém, nem de ensinar a montar Ibá. Não, mas Então, acho que é legal. Você está dando aqui a oportunidade, ô Darlan. Eu acho que numa live também que você fez aí com. Eu não me lembro se você já fez algumas, mas em algum momento, eu acho que inclusive foi aí a Thaisa comentando a respeito do raspar a cabeça ou não. sim, raspar, catular, Tem uma eu ia chegar mais ou característica, menos nisso, que isso aí tem uma característica, porque de fato você tem razão. O homolocô, independente das raízes, tem uma espinha dorsal. Primeiro, de que sim, essa é uma religião iniciática. Ponto. Não existe uma casa de homolocô que não inicie os seus adeptos. As pessoas elas precisam passar por rituais de iniciação. E aí, a ritualística, a maneira como é feita, isso sim, pode ter a variação de uma família para outra, de uma casa para outra, isso pode variar. Mas uma coisa de que até nesse momento eu aprendi que não varia, e aí é uma característica estrutural do homolocô, é de que, no geral, comumente falando, no homolocô você, de fato, não raspa a cabeça toda. Os homolocoses, eles não veem a necessidade de se raspar a cabeça toda. E é engraçado de que eu já ouvi diversas explicações por que você raspa a cabeça para o santo. Ah, porque eu estou nascendo e um bebê não tem cabelo. Eu já ouvi de um tudo, tá? De um sim. tudo. E o que minha mãe de santo, que mulher me ensinou, e para mim faz todo sentido, porque eu sou um sacerdote que eu preciso de lógica. Apesar da pegada espiritual, eu preciso conectar com lógica, tá? E É o minha mãe nosso tempo. Se a gente não tiver conexões, a gente não consegue. não consigo, eu tenho que sair do outro lado, porque senão não encaixa. É Enquanto eu não nóis. consigo entender a manifestação de Ogum na natureza, de Oxumaré, Oxu, Iemanjá e tantos os outros, para mim ficava muito lúdico. E quando eu olho para a natureza, eu reconheço esses orixás nos fenômenos naturais, opa, teve lógica. Então, isso eu funciono melhor dessa forma. Mãe Lé me explicava de que por que nós só tiramos o cabelo, o tufo de cabelo, do local onde nós fazemos os métiers de renascimento ao Do orixá. Eledá Central. Do Eledá Exato. Central. Isso, então ele na região que é chamada de Oxu, eis aí uma característica também do homolocô de raiz Nagô. Todos os filhos de santo, eles são o popularmente falado, e isso é inclusive popular no candomblé, é de que nós somos adotados, ou seja, todo métier feito no Oxu do filho dentro do homolocô de raiz Nagô acontece.
Tá? Então, a diferença é, por que a gente só tira o cabelo da região onde se precisa fazer esses juntiês? Diz-se que o cabelo ele é matéria morta. E onde você vai suplantar axé, você precisa limpar a região para poder deixar ali o canal aberto para suplantação do axé. Ou seja, eu tiro a matéria morta do local para executar ali os rituais necessários. Por esse motivo que nós entendemos da necessidade de tirar um tufo de cabelo somente de uma região do ori, da cabeça. E não tem a necessidade de tirar o cabelo todo, como se vê aí como se vê no candomblé. Isso não significa, porque não é o ato de você tirar o cabelo todo da cabeça que diz que você está feito, iniciado para orixá ou não. Não é isso. Esse é um detalhe. Esse é um Sim. detalhe ritualístico. O que determina se você é iniciado ou não para o orixá, e aí eu estou falando especificamente do Molocô de Raiz de Nagô, tá? O que determina se a pessoa ela é iniciada ou não é se ela tem um adoço. E aí, para esse adoço, tem uma série de materiais, tem animais indispensáveis, uma série de questões que aí sim são fundamentos que não vêm ao caso. Mas todos os filhos de santo iniciados no Molocô de Raiz de Nagô, eles são adoçados, eles têm adoço, só não tiram todo o cabelo da cabeça. Um outro detalhe também que é bacana da gente falar a respeito do Molocô de Raiz de Nagô é de que em algumas situações, eu já ouvi inclusive algumas pessoas falarem assim, a minha raiz é a raiz Angola. E eu até entendo por que a pessoa fala isso, porque ela acaba se remetendo à religião do candomblé de Angola, então ao próprio país, pode ser também, tá? Mas, no geral, para poder observar os cânticos utilizados nas casas de Omolocô, no geral, fazem uso de cantigas de domínio público comumente utilizadas no candomblé. E aqui a gente tem... de queto que o povo encontra no YouTube. Exatamente isso. E essa é uma questão também problemática, tá, Darlan? Porque isso prejudica a identidade do Omolocô. No meu caso, da minha rama familiar, nós usamos para poder louvar aos orixás, tanto oriquis, quanto badurais, quanto os orins, que são os cânticos de xerê e rum, nós utilizamos cantigas que são genuinamente de rama familiar em Yorubá e que não são do candomblé. Mas eu também faço uso de cantigas do candomblé, porque querendo ou não, estou louvando ao orixá. Independente de ser candomblé ou omolocô, o orixá, ele está manifestado nessas duas religiões. E o orixá é acima da religião. O orixá, ele não nasceu para a religião. A religião é que se codificou para louvar aquela divindade. São coisas que precisam ficar esclarecidas. E sim, eu também, em minha casa, faço uso de algumas cantigas que são comuns no candomblé de Queto, no candomblé de Efon. Eu faço uso. Mas a gente também tem as nossas cantigas de rama familiar. Eu posso citar alguns exemplos. E são cantigas de versos simples, tá? São cantigas de versos simples. Para Exu, por exemplo, minha voz é horrorosa, mas eu vou ensaiar aqui alguma coisa. Para Exu, a gente canta no xirê de Exu. Elebara, Exu. Elebara, Exu. Para algum a gente canta Ogunyonan Palaila, Ogunyonan Palaila, Ogunyonan Palaila, Ogunyonan. E a gente canta isso para todos. A gente canta para todos os orixás, inclusive para Iroko, que aí também eis uma referência muito importante. Iroko, orixá Iroko, ele é tido como patrono do Molocô de Raiz de Nagô. Existe aí um paralelo para Botempo, que é tido como patrono de algumas casas de Omolocô de raiz de Bantu, ou então Macumba, mas eu também já vi algumas casas, mesmo sendo de raiz Bantu, tendo Xangô como se sendo o patrono. Mas aí são questões de miscigenação, de sincretismo, que também aí é pauta para uma outra discussão, momento. Debate, exato. E aí, para Iroko, inclusive, a gente canta muita cantiga também, que é comum de candomblé, mas a gente também tem cantiga de rama familiar. E a gente canta Iroko, Obala o Molocô, Iroko, Obala o Molocô,
Iroko, Obala Omolocô. O que que isso significa? Iroko, Iroko é o grande rei do Omolocô. Iroko é o grande rei do Omolocô. Então, além dessas cantigas que a gente chama de cantigas de sala, a gente tem uma série de orikis que são evocações aos deuses que nós também utilizamos de rama familiar. Ogunye, Mibaya, Asanamida, Bobo, Ogunye. Ou seja, é uma evocação de rama familiar em Yorubá e não necessariamente é utilizada no candomblé. Então E a gente você tem não uma encontra no YouTube, o melhor é isso. ainda não encontra no YouTube. Mas eu vou te falar, Darlan, eu até vou revelar uma coisa agora que eu não queria fazer isso, porque ainda estou meio que cozinhando, mas eu acho que é uma boa oportunidade. Eu Sim, estou gravando um álbum, tá? Porque eu acho que o conhecimento ele não deve morrer comigo. Eu aprendi sim. isso. Meu santo me ensinou dessa forma, e assim eu estou fazendo com os meus filhos e com as pessoas que me procuram. Geralmente, sei lá, eu recebo de 10 a 20 mensagens no WhatsApp, pedindo opiniões, tirando dúvidas e tudo mais. E eu sempre que posso, eu explico. Então, eu estou fazendo um álbum com essa voz maravilhosa que você teve aqui a oportunidade de conhecer cantando, não é? Várias coisas, mas eu estou fazendo um álbum de cantigas de xirê, do Molocô de Raiz de Nagô, da minha rama familiar. E eu vou publicar isso em tudo quanto é plataforma, porque eu acho que isso é um bem para a religião. Tá? E vai me deixar Sim. muito feliz, independente das cantigas serem da minha rama familiar, vai me deixar feliz de um colega, um Já pai de podemos santo. pensar num evento de lançamento, viu? Não, acho que não precisa tanto. Mas assim que estiver pronto, faço questão de divulgar para todo mundo, eu acho que é legal, mas eu quero, eu quis tomar essa iniciativa para poder deixar claro, nós de Homolocô, nós temos identidade. O legado que eu vou deixar a partir dessa iniciativa, ela serve bastante para o Molocô de Raiz de Nagô, ok, mas no geral ela serve muito para o Molocô como um todo. E a Sim. mensagem que a gente vai deixar para a comunidade religiosa e para o próprio candomblé, peraí, olha aqui, o Molocô está cantando em Urubá e não necessariamente de candomblé. Vão cair de pau em cima os críticos por conta de grafia, de pronúncia, de lógica de frase? Vão, mas eu não estou preocupado com isso. Sabe? Sim. Até porque eu não sou letrado em Yorubá. E Yorubá é uma língua difícil para caramba, tem uma variação bizarra. E eu não sou letrado, eu estudo, porque eu preciso estudar, afinal de contas, é a religião que eu professo. Então, o mínimo tem que saber. Tata Gilberto ontem dizia uma coisa que eu achei assim incrível quando ele falou sobre a questão do Yorubá, porque é a grande crítica, uma das, né? Não vou entrar nem nas outras, que a gente já trouxe aqui alguns elementos, mas o Molocôs às vezes querem cantar só em português porque não querem cantar em Yorubá. Esses dias eu estava assistindo eu tenho um professor, eu vou até citar o nome dele aqui, que ele está no BNI, mês que vem, em janeiro, eu vou ter uma live com ele. E ele para quem não sabe, o BNI, gente, a terra é de Exu, né? E ele é filho de Exu, e ele cultua Exu, e ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e também era professor da Universidade da Unilab, passou no concurso, e foi para lá, mas está no BNI, devido à pandemia, ainda não voltou para cá. E devido à questão dele estar na África, e aí vocês sabem muito bem a questão política e lamentavelmente a questão vacinal, como está lá a situação, nós torcemos e pedimos aos orixás que ajudem o povo de lá. E aí ele relatando para mim, Darlan, eu nasci na terra onde se fala Yorubá. Eu falo Yorubá, ele dizendo para mim. Porém, eu não sei rezar em Yorubá tudo que se faz. Eu erro. Se essa pessoa que domina a língua, que nasceu no país, porque eu É, aprendo eu já aprendo por terceiros, ou quinto, sei lá, só na ordem uhum. cronológica. Se eu vou aprender no YouTube, eu estou aprendendo por uma quinta pessoa. Então, eu estou aprendendo um negócio que já pode estar. A brincadeira do telefone sem fio. Eu digo, você caiu na rua, chega só para mim o você. O caiu na rua morreu. Né? O Mas objetivo da frase já se perdeu. E aí as pessoas ficam discutindo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E aí isso é importante a gente entender que existe uma enculturação. Eu volto ao contexto da enculturação da língua. uhum. Né? A língua também faz parte. A gente rezava missa em latim. Tá certo. Quem é que sabia? Quem é que sabia depois do amém, o que o padre estava falando?
A única frase que eu ainda lembro no latim é Dominus Obiscum, que é a única frase que eu lembro. E aí a resposta deu graças. E olha que eu tenho 35 anos. Eu não peguei missa em latim, já era em língua portuguesa, mas o que pouco eu assisti era isso. A gente tem que ter essa influência, ainda acho que a pronúncia está errada. Então a gente tem que ter essa humildade, porque eu acho que às vezes vem uma questão de ego, sabe? Uma vez eu fui num candomblé e aí tava lá o Zé Bomes. Com todo respeito ao candomblé que eu fui, tava o Zé Bomes, depois do Xirê. Aí eu olhei para um dos Zé Bomes, que eu conheço ele da Macumba, que é um pai de santo de Macumba, não sei nem se está assistindo aqui a live, mas era um pai de santo de Macumba, que da noite pro dia apareceu como é bome, levantado, né? Como eles mesmo Sim. tomou 7 anos, enfim. E era bome, mas não sabe cantar uma vírgula em Urubá. Ele mexer a boca é bom, mas cantar não sabe. Então, assim, às vezes a pessoa critica uma religião só porque tem um pano bonito aqui, usa um richelieu, bota um pano bonito, aí o povo vai tomar a bênção na hora que canta pro seu orixá, e aí vai de alguma forma enfeitando o pavão. Bota além das penas que o pobre do pavão já tem, bota uma corrente dourada, bota uma lâmpada em cima, e vai iluminando aquilo ali e aquele pavão fica bonito. Mas infelizmente a gente perde a essência às vezes, né? Essência. O gancho importante que você está trazendo agora é a questão de essência. Eu vejo a religião, o Darlan, em dois pilares. E hoje isso está acontecendo de uma maneira bizarra. Com esse lance de TikTok, Instagram, rede social, virou uma grande vitrine. Essa é uma grande verdade. E parece, a sensação que eu tenho é que virou uma grande competição. Uhum, Existe a religião que ela serve ao ego. E essa religião que serve ao ego é a religião do luxo, do mais bonito, do mais pomposo, da mesa mais bem servida, mais bem arrumada, do orixá mais opulento possível, com as sim, perguntas maiores possíveis. Isso, na minha opinião, tá? Eu não estou falando de que é uma verdade. Eu estou dando aqui a minha perspectiva. Isso alimenta e serve ao ego. Uau, que coisa linda, que coisa luxuosa, que maravilhoso. E de fato é bonito de se ver. Algumas coisas eu acho que é too much, é excessivo. Mas no geral é bonito. Mas vamos falar de essência. Porque a religião ela tem um pilar de essência. O mais importante que se acontece dentro de uma religião não é o que está ali na sala. Ali a gente está brincando, o próprio nome fala, xirê, vamos brincar com os orixás para comemorar, aquilo ali é um ato comemorativo. Mas e a essência? Os fundamentos de dentro de Hong Kong, como a gente estava aqui conversando, os elementos que devem ser utilizados, aqueles que são proibitivos, a maneira de ser executadas, os oriquis para encantar, os ofós que são falados para encantamento, para poder executar de maneira adequada. Eu acho que isso é 80% da religião. Sala, para mim, é 20%. E não significa de que ter uma sala bem organizada, uma casa muito cheia, com os orixás muito bem paramentados, nem sempre, aquilo ali que serve ao ego é condizente com o que é essencial. Eu costumo sim, professar para os filhos de santo da minha família de que religião e o Molocô, ele não é só para dentro de terreiro, ele não é só para dentro ali daquele momento. A gente tem que levar o culto ao orixá no nosso dia a dia. Eu vejo o Molocô de raiz de Nagô mais como uma filosofia de vida do que como religião propriamente dita. Religião, para mim, em alguns aspectos, a religião ela é muito limitante. E eu não gosto dessa coisa limitante. As pessoas foram feitas para poder raciocinar, pensar e amadurecer. A religião, o papel do Molocô é esse, de fazer as pessoas amadurecerem. E é bacana sim, esse bate-papo que a gente está tendo pelo seguinte: nós precisamos ter consciência de que nós somos seres conscientes e inteligentes. Os bate-papos que eu estou acompanhando sobre o Molocô e a respeito do Molocô só ratifica essa informação. Temos cabeças pensantes e muito inteligentes dentro do Molocô. sim, Pessoas com nível superior, independente de ter nível superior ou não. Nossa base religiosa ela sempre foi oral, num dado momento. Hoje a gente está com tudo muito mais codificado. A gente tem sim, muito mais propriedade para poder defender o que é a religião. E é bacana esse tipo de bate-papo, porque a gente colabora com as pessoas para elas se tornarem mais conscientes. E é importante a sim, gente deixar claro de que nós não precisamos da aprovação e do consentimento do candomblé. Não sim, sim, precisamos.
Nós sim, somos uma religião à parte. Se, o candom, se os iniciados no candomblé, os sacerdotes, para eles, se nós não somos iniciados ou nós não temos orixás, ok, é um direito deles de pensar assim, porque eles também são uma religião iniciática. E eu hei de concordar que para eu me tornar um candomblessista, eu preciso me iniciar no candomblé. Da mesma maneira que vier uma pessoa do candomblé e queira passar a ser do homolocô, ela vai ter que passar pelos ritos iniciáticos da mesma forma. sim, Considerar sim, os anos de sacrifício, concordo. Porque, independente de religião, a pessoa se devotou por um orixá e uma divindade ao longo da vida dela. Então, acho que é digno você respeitar esses anos de sacrifício. Agora, os ritos de passagem, eles precisam ser garantidos. E não me sim. dói, de maneira nenhuma, nunca nem me doeu. Ah, é porque você é do homolocô, então não considero você não é feito. Eu falei, não, olha só, eu posso não ser feito na sua perspectiva. Eu sou feito no homolocô, eu estou muito bem e obrigado. Minha vida prospera e tem Estamos. problemas como. Minha vida prospera e tem problemas como de qualquer outra pessoa. E estamos aí. O grande E problema que assim, eu vejo nesse sentido da acabou nossa. de entrar a Tata Gilberta aqui, eu já tô aqui morto e feliz. Muito bom, muito bom. A gente tem um grande Olha, problema dentro das religiões afro-brasileiras e é um grande mal. Porque ao invés da gente se unir e respeitar essas diferenças que acontecem, são naturais entre as religiões, a gente fala mal do outro. Sabe, é uma característica ruim das religiões afro-brasileiras, porque a gente fala muito mal do vizinho, a gente fala muito mal do colega, a gente não respeita a casa alheia. Eu costumo dizer de que o meu terreiro é minha tribo, é minha zona. A casa de sim, meu filho de santo tem uma característica que é completamente diferente da minha. E eu hoje que tenho quase uma dezena de filhos de santo com casas abertas, quando eu olho para as casas deles, mesmo tendo essa espinha dorsal, mesmo tendo aí essa característica uníssona que é a ritualística que a gente prega nas nossas casas, muda. Muda e eu respeito isso neles. Sabe, eu não falo, você tem que fazer exatamente igual como eu faço. Seria bizarro da minha parte, olha, o fato de eu não ser um bandista, olha só, minha filha, você vai ter que abandonar a Umbanda, porque eu não prego Umbanda. Eu não vou fazer isso, é falta de respeito e não tem necessidade. sim, Então, sim. eu acho que isso é providencial, esse bate-papo que a gente está tendo. Eu acho que quanto mais orgulho nós tivermos de sermos homolocôs, de sermos de homolocô, melhor para a gente. E a gente tem que se importar cada vez menos com aquelas pessoas de candomblé, e a gente também não pode generalizar, porque eu conheço pessoas inteligentíssimas do candomblé, verdadeiros sacerdotes, que entendem religião, as diferenças e as respeitam. Isso para mim é importante. E no candomblé tem muita gente assim. Só que tem aquela ala minoritária que gosta de falar mal, de maldizer e de criticar. E pior, criticar aquilo que não conhece. E aí a gente entra na Exato. seara do conceito. Aí eu vou trazer, eu estava lembrando de um autor que eu até pesquisei aqui, que é um autor, um antropólogo chamado Clifford Geertz. Para quem não conhece, ele é um dos maiores referências da antropologia no mundo, né? E ele produziu um livro há 2 anos atrás chamado Interpretação das Culturas. E aí eu recordo que eu fiz uma leitura desse durante uma das minhas especializações aqui em Fortaleza, e o professor fez a oportunidade de a gente mergulhar no conceito de religião. E aí ele perguntou na sala de aula, qual é a sua religião? Aí todo mundo falou, eu falei a minha, enfim. Todo mundo expressou suas religiões. E ele disse, você sabe que o conceito de religião é um conceito somente do cristianismo? Aí eu parei, não. Primeiro, a palavra religião é uma palavra grega, que é da primeira interpretação dos textos sagrados, que faz com que o homem religue-se a alma a um sagrado. Ela envolve esse sagrado apenas o conceito cristão. Para a antropologia, para o texto original da palavra grego, é um conceito. A gente, até quando a gente fala que nós somos religião, e aí assim, até eu uso mais a expressão culto ao orixá do que a expressão religião, é uma coisa minha, da minha prática. Por quê? Porque evidencia que a minha forma de cultuar o orixá é através do homolocô. Não é essa religião pragmática, pensada no modo do cristianismo,
que vai me fomentar uma ideia de como eu tenho que ser. Pelo contrário, a relação do termo religião, ele só envolve o conceito cristão, que eu não tenho nada a ver com o cristianismo, além de eu ter nascido no mesmo conceito africano, porque a religião cristã também nasce na África, se a gente for entender esse conceito. Então a gente tem que mergulhar também, porque até quando eu escuto algum babalorixá de candomblé dizer, nossa religião, a primeira pergunta que eu sempre faço, que religião, índio? Que tu não é religião. O conceito de religião é para além de, e não é nem nosso. A gente começa, é o que eu falo, começa a absorver elementos para uma autodefesa e acaba sendo pragmático e fala bonito, o povo aplaude, e isso morre no conceito. Então, eu acho muito importante a gente pensar nessa unicidade que a gente tem que ter no discurso. As práticas, gente, as práticas são peculiares. Eu tenho entendido isso, né, batido nessa tecla de dizer que as práticas são peculiares a cada casa, vinculado à sua origem, respeitando o seu alvoredo, que não tem como a gente também estar fazendo isso de forma mitológica. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza, nós nascemos no orixá. Nós nascemos para esse orixá que está plantado no meu coração, porque já nasce na minha vida, mas é imantado pela mão do meu babá no meu ori. Quando tira, faz o adoço e isso. Então, o prazer de um pai de santo, eu não tive ainda essa honra, né, de iniciar alguém, mas já tive em várias iniciações, por eu ainda ser eu digo, eu vou ser um eterno filho. Eu não tenho vocação para abrir casa. A minha vocação é de ser um bom filho e espero, torcendo com isso, poder ser um bom divulgador desse culto que eu tanto amo, que eu aprendi. Eu já fui católico, enfim, eu nasci dentro da igreja católica e hoje eu tenho o maior prazer de peitar, né, mostrar minha cara, que isso de alguma forma, gente, traz um peso social, vocês não sabem o quanto, né, para a gente tá aqui nesse espaço, sendo visto aqui agora nessa live por 47 pessoas, mas daqui a pouco vai estar no YouTube, Deus sabe quem vai ver isso aqui, e o universo que tome conta e entregue para os orixás, porque é uma forma tranquila de dizer o quanto eu amo o meu culto, enquanto eu amo o orixá, e aí o quanto eu amo esse fortalecimento, aí eu já entro numa outra seara, meu pai, que é realmente da nossa união. E eu acho que a união dos babalorixás, dos tatas, né, que de alguma forma precisam se fortalecer, porque o discurso é uma coisa, mas a união, essa expressão de união é que de alguma forma vai fortalecer. E aí eu faço a oportunidade que o senhor possa trazer para a gente o conselho de Omolocô de Raiz Nagô, né, que é algo que o senhor é pai, sai do seu coração, junto da sua família, da sua rama, dos seus filhos, e que isso, de alguma forma, é uma expressão sociopolítica, porque a gente tem que entender que religião é uma manifestação, e aí eu digo agora o conceito religião universalmente, de ideias individuais que vão para a vida. O meu Oxóssi só é vivo em mim se na minha vida eu praticar ações que envolvem a defesa de Oxóssi no meu viver. Isso é um ato social e político. Então, a gente precisa ter essa força para incrementar até essencialmente as nossas teses, as nossas defesas, as nossas argumentações, porque de alguma forma a gente atacar diariamente. Isso aqui não apareceu um RAM até hoje, graças a Deus, porque eu já bloqueei uns 4 aqui na página. Tinha, viu? Confesso, eu não acreditava, mas apareceu o Hunter aqui. Eu tive que bloquear. Então, hoje não, mas nas outras lives apareceu, no YouTube já apareceu, que eu não vou na página de pai de santo, de pastor, da igreja para pedir nada, mas o povo que é evangélico vem para cá tacar o fogo na gente. Mas Deus abençoe, que Exu abra seus caminhos, você não esqueça, Exu é caminho. Né? Aproveitando aqui, dando essa a questão da união faz sentido, é providencial a sua fala, inclusive foi por conta desse desejo de se unir mais e de reconhecer e de juntar o grupo, foi que surgiu a ideia para formar um conselho nacional para o Molocô de Raiz Nagô, e aí eu uni esforços e ideologia com o Babá Rubens Bacan, fundamos o CONAGO e a gente consegue hoje reunir uma série de sacerdotes
do Brasil que falam e professam uma mesma raiz. O pessoal de Minas, a ISPO, que também é uma comunidade muito forte em Minas Gerais e muito importante, inclusive, porque eles anualmente estão ali se encontrando, estão dando holofote ao Homolocô, e esse tipo de iniciativa é muito importante. Tomara que daqui a algum tempo surja também uma associação voltada para a raiz macumba e a coisa vai ficar muito bonita mesmo. Mas independente Sim, de ser Conago, independente de ser a ISCO, eu acho que a gente precisa unir forças, infelizmente, para se defender, de que a gente não tinha necessidade de chegar a esse ponto, mas a gente precisa lamentavelmente. se unir para poder se defender. E esse é um dos propósitos do Molocô, na realidade, do Conago. Porque, assim, Darlan, a gente também precisa expor um problema que tem se popularizado em nosso meio. É legal a gente ver que o Homolocô está se popularizando, está sendo disseminado, só que eu tenho me deparado com algumas situações um pouco problemáticas. Algumas pessoas que estão se intitulando enquanto se sendo de Homolocô, mas quando a gente para aprofundar e entender e observar, a gente chega à conclusão de que não é bem assim. Como eu expliquei, o Molocô é uma religião iniciática. Existem ritos de iniciação, protocolos a serem seguidos. E quando a gente começa a bater papo com alguns pais e mães de santo, a gente percebe de que não existem aqueles protocolos e ritos iniciáticos. E as pessoas ainda assim dizem que são do Homolocô. É um problema, mas é um problema, é um fenômeno do nosso meio, mas que, enfim, acho que isso deve acontecer com qualquer religião, com qualquer seita, com qualquer tipo de culto. E a ideia do Conago, ele vem com o propósito não de criar uma Bíblia sagrada para todas as casas do Homolocô, porque isso é utópico. Isso não vai Sim, acontecer. O principal propósito do Conago é da gente reconhecer semelhanças. O que nos faz ser do Homolocô de raiz Nagô? Quais são as características fundamentais e básicas para a gente se dizer ou se entender como Homolocô de raiz Nagô? Então, esse é o principal propósito desse conselho. Por conta da pandemia, a gente deu uma esfriada, porque a gente acaba entrando aí numa seara burocrática de formalização, CNPJ, enfim, tem uma série de questões, mas eu venho conversando aí com o Babá Rubens Bacana, a gente tem algumas coisas aí no nosso radar para poder começar a melhorar a partir do ano que vem, dando mais visibilidade tanto para o Conselho, quanto também de apoiar as casas que se dizem do Molocô de Raiz Nagô. E vai surgir certamente um congresso, a gente pensa aí no seminário, a gente tem conversado bastante sobre como é que a gente vai estruturar a nossa participação aqui na comunidade religiosa. muito bem. Meu pai, e assim, eu sei que a hora já hoje, já tem quase uma hora da nossa live, mas tudo tem seu tempo de começo, meio e fim. Não é para terminar, mas eu já queria fazer dois pedidos a todo mundo que está aqui assistindo. Por favor, sigam a nossa página. Por favor, se inscrevam na nossa página do YouTube, porque com isso a gente vai estar levando para mais gente, né? Essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram, mas também daqui a pouco ela já vai ser jogada no YouTube também. Então, é uma forma até de levar a mais pessoas esse conhecimento, essa formação. E eu agradeço inteiramente, né, a cada uma e cada um que esteve aqui, porque é isso, somos muitos, mas ao mesmo tempo precisamos nos unir, tanto no discurso quanto no contexto. A página é o Molocô Ceará, certo? E o YouTube estão perguntando aqui, é o Molocô Ceará também. É só colocar no YouTube. Também tem lá no perfil, na bio do Instagram aqui, também vocês vão poder encontrar. Então, por favor, ajudem, divulguem, porque a gente tem uma meta. Lamentavelmente, o YouTube só começa a ajudar financeiramente, não é ninguém que paga o YouTube, só depois de 1.000 seguidores, então a gente precisa ter esse público para poder o YouTube divulgar mais, porque por enquanto é quem assiste. Se tiver quem assiste, ele deixa. Caso não, ele não distribui para as outras pessoas. Então, por favor, nos ajude, vai ser muito importante para todo mundo a gente bater essa meta aí. É difícil, garanto para vocês que eu estou lutando aqui já há 4 meses,
E a cada um que vai seguindo é uma salva de pau. Mas obrigado, Babá Fabiano. Obrigado aos seus filhos, obrigado aos seus netos, obrigado a toda a família espiritual da Raiz, que o senhor tanto zela, tanto divulga. Conte com essa página para a gente poder, em outros momentos. Já quero aqui fazer um convite para a gente. Vai ter o grupo de estudo de janeiro, que é um encontro mensal que a gente faz com todo mundo de Omolocô. É feito, depois é divulgado no YouTube, mas primeiro é feito só com a galera do grupo. Quem quiser se inscrever também no grupo, tem o link aí na página. E aí a gente tem material, tem livro, tem texto, tem artigo. Tem uma galera que está dentro do grupo escrevendo artigo científico, né, que é da ciência à comunidade, que existe isso aqui. Se a gente bota para pesquisar, não encontra só candomblé, vamos falar do Molocô. Então a gente está escrevendo alguns artigos, eu estou escrevendo um artigo que vai ser publicado numa revista, né, científica, então de uma forma científica, então a gente tem interesse sim. Então agradeço a cada um, ao senhor, porque tempo é um fator muito essencial e ter dado esse seu tempo para nós é importante. Então, sua bênção, suas considerações, e que meu Pai Oxóssi te dê fartura sempre na tua mesa, na tua casa, dos teus filhos, e que sejam muito. E logo, logo eu estou no Rio para lhe dar um abraço. Venha, venha sim, venha aqui conhecer o terreiro, a gente vai te receber aqui com muito carinho. Eu quero agradecer aqui o seu convite a participar dessa live, quero cumprimentar primeiro e com muito orgulho Mãe Leia de Inhaçã. Eu imagino que ela deve estar um tanto feliz lá no Orum, assim quanto todos os meus demais ancestrais. Eu quero também cumprimentar o Babá Rubens Bacan, que é um incansável aí na luta para poder garantir os pilares do que é o Omolocô de Raiz Nagô. Faço também aqui os meus cumprimentos à Yá Aline, em Feira de Santana, que é a nossa representante do Omolocô de Raiz Nagô na Bahia. Então, a gente tem aí muito conhecimento, muita coisa legal para poder divulgar e colaborar com a religião. Logo assim que tiver pronto o álbum com essa voz linda para cantar os Xireus Orixás, eu vou divulgar para vocês. Sigam também lá o meu perfil, Babá Ejao Lucum, no Instagram. Vai ficar aqui salvo depois. Ah, legal. Também a mesma coisa no Facebook, eu estou sempre, na medida do possível, divulgando alguma coisa, repassando, e eu vou comunicar nessas redes sociais o lançamento desse álbum. E eu estou metido, que a ideia aqui é divulgar no Spotify e nessas grandes plataformas. Vai então, conseguir. Logo que isso estiver pronto, eu vou divulgar para vocês. Tenho aí também alguns trabalhos acadêmicos, mas a falta de tempo, infelizmente, me impede de ter celeridade. Eu tenho um artigo que já está engavetado há alguns anos, que fala a respeito das raízes do Omolocô, um livro iniciado também para poder falar um pouco do Omolocô de Raiz Nagô, mas que a falta de tempo, mas num dado momento ele há de sair. Muito obrigado a todos vocês. Assim que você precisar, para a gente debater em outros temas, eu estou aqui à disposição. Acho que me compete colaborar, repassando um pouco do conhecimento que eu tenho a respeito da religião também. Pois obrigado a todos, até a próxima. Um desejo a todos um bom final de ano. A gente encerra por esse ano as lives, a nossa última, que foi maravilhosa para mim. E até o próximo ano, em janeiro, na primeira semana, a gente vai estar aqui com Babá Lincoln. Ele é do Candomblé de Queto, mas é professor da Unilab, e ele vai trazer um livro que ele lançou mês passado, chamado Exu nas Escolas. Então, é uma proposta pedagógica e a gente vai querer estar apresentando para todo mundo desse professor da universidade, da Unilab, que é a universidade lusofônica que nós temos aqui. Existe o Unilab na Bahia, existe o Unilab aqui. Então vai ser muito bom. Então até lá, obrigado. Um cheiro no coração, boas festas a todo mundo e até janeiro. Axé. Tchau, tchau, meu povo. Fique com Deus.